Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. Os pais da Kyoko se foram, e em alguma instância, a própria Kyoko também se foi. Essa jornada de autodescoberta realmente ajudou a Nazuno a amadurecer. E talvez tenhamos um grande evento de Halloween. Vamos voltar no tempo. Alguns segundos antes da Nazuno chegar na casa da Kyoko. A Kyoko está sentada na cozinha, em choque, perto do cadáver de sua mãe. Ela reflete, seu pai virou pó. Ela se pergunta se isso é a morte. Só sobraram ela e o corpo da mãe. E foi nesse momento que a Nazuno chegou. Ela vê toda aquela cena e em seguida a Kyoko a cumprimenta. Agora voltando ao ponto em que o último vídeo acabou, a Nazuno fala que a Kyoko não apareceu na hora combinada. Então, ela esperou. Ela não detesta esperar. Imortais tendem a ser bem pacientes, afinal, o tempo deles não tem fim. A Nazuno continua. Ela diz que tem alguma coisa estranha e quer saber o que é. Nisso ela pergunta o que houve. A Kyoko responde: nada. A Nazuno retruca: nada é o caramba. Afinal, a mãe da Kyoko está estirada ali no chão. A Nazuno observa mais atentamente e nota o sangue no pescoço da mãe da Kyoko, o que a deixa preocupada. A Kyoko se levanta e pergunta se quando a Nazuno a mordeu noite passada, ela poderia tê-la eliminado. A Nazuno não responde. Ela pergunta se foi um vampiro que fez isso, mas a Kyoko demanda que a Nazuno responda a pergunta e volta a questionar se a Nazuno poderia eliminar alguém só chupando o sangue. A Nazuno responde: se eu tirar uma quantidade letal de uma vez só... A Kyoko diz que já imaginava. Ela pega os óculos de seu pai, que estão no chão, e se desculpa com a Nazuno. Foi uma pergunta idiota. Ela coloca os óculos no bolso e se despede da Nazuno, e começa a sair. A Nazuno pergunta aonde a Kyoko vai. A Kyoko responde que vai para a escola. E que, de toda forma, provavelmente não vai conseguir se transformar em vampira. Vale lembrar que ninguém falou para ela sobre a regra de 1 ano. A Nazuno fica chocada com o estado da Kyoko. A Kyoko pergunta se ela quer tentar de novo. A Nazuno não responde. A Kyoko sorri e sai. Lá fora já é dia. A Kyoko tira os óculos de seu pai do bolso e os coloca. E comenta que o pai dela tinha uma visão horrível. Saindo do triste passado, voltamos para o preocupante presente. A detetive se encontra com Kou e a Nazuno, em frente à sua antiga casa. Ela acende um cigarro e comenta que pensar no passado de vez em quando não é ruim. Eu já acho meio perigoso, porque no início parece que você está perdido em um parque de diversões, mas logo você se vê em um lugar sombrio, cheio de formas ambíguas de coisas que você quer esquecer. A detetive cumprimenta a Nazuno. Yo, vampira. O Kou fica surpreso com a aparição repentina da detetive. Já a Nazuno não parece surpresa, mas sim triste. Ela pede desculpas ao Kou, pois desde a primeira vez que a Nazuno ouviu falar da detetive aspirante a Buffy, ela já imaginava quem era, mas não podia falar nada. A Nazuno fala que irá se desculpar com todos depois. A Nazuno se aproxima do detetive e a cumprimenta. Yo, senpai, já faz um tempo. E pergunta se ele está bem. Agora, detetive Ugi Zuanko responde que sim, com certeza. Traumas, emocional destruído e uma psique completamente destroçada. Se melhorar, vira palhaço. A Anko fala que a Nazuno parece estar animada e indaga se as coisas estão indo bem com seu novo amigo, mas a Nazuno desvia o assunto. Ela diz que tem outra pessoa morando na casa da Anko agora. A Anko fala que sim, e que ouviu dizer que o aluguel é bem barato, devido aos rumores sobre o que rolou ali. E que dói ouvir isso. Mas chega de lamúrias. A Anko fala que hoje ela só veio conversar. Se dirigindo ao Kou, ela diz que a briga dela é só contra vampiros. Ela não se preocupa com o Kou e não pretende machucá-lo. Mas, atenção, ela não pretende, porém, ela está pronta para fazê-lo se for necessário. E ela avisa, essa é a última chance do Kou sair do caminho dela. O Kou respira fundo e agradece a detetive pelo aviso, mas ele não se preocupa com isso, pois já decidiu que viverá com a Nazuno. Muito bem, então, era isso que a Anko tinha a dizer. Então ela se despede, dizendo adeus às garotas e falando para elas continuarem na pista. Ela vira as costas e começa a ir embora. De repente, a Anko para e se vira para a Nazuno, pois ela tem uma mensagem para a Nico. Te vejo em breve. Um pouco mais tarde, em outro lugar, o Ugi Zuanko diz que já era hora. Finalmente, é Halloween. Um tempo depois,
A Nasma se reúne com suas irmãs e conta o que ela sabe sobre a detetive, que o nome real dela é Majuro Kyoko. 10 anos atrás, elas eram amigas. Na verdade, a Kyoko foi sua primeira amiga. A família dela foi destruída por um vampiro, o pai dela virou um subordinado de algum vampiro e ela o eliminou, assim descobrindo a fraqueza dos vampiros. A Nasma explica que não testemunhou todo o ocorrido, mas dá pra supor que foi assim, é bem plausível. Depois disso, a Kyoko desapareceu, mas agora ela voltou com uma nova identidade. A Honda fica surpresa, chocada, embasbacada em saber que a Nasma tinha uma amiga. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. A Nasma diz que sim, ela tinha. A Honda fala que a Nasma tem que contar essas coisas pra ela. Mas a Nasma manda a Honda parar de ser chata. Mas a Honda continua falando que relações sociais são importantes. Mas a Nasma ignora, pois a série pergunta por que a Nasma não falou nada antes. Afinal, ela já sabia quem era a detetive, desde o começo. Se ela tivesse falado, elas teriam evitado essa sequência de problemas. Nessa brincadeira, o Akun quase foi de arrasta. Diante disso, a série pede uma explicação. Em uma atitude bem inusitada, a Nasma se desculpa com a série e também com todas ali. A Nasma fala que assumirá a responsabilidade. Não é que a Nasma não fazia ideia de que a Kyoko era detetive. Ela pensou nessa possibilidade assim que ouviu falar da detetive pela primeira vez. A questão é, ela queria estar errada. Ela não queria acreditar. A Nasma não queria ver que sua senpai perdeu 10 anos de sua vida cultivando esse ódio insensível, pensando em eliminar os outros. A Nasma fala que tudo isso é culpa dela. Então ela fará alguma coisa e irá parar a sua senpai. Todas ficam bem surpresas com a postura da Nasma. Midori pergunta o que mudou na Nasma. É a primeira vez que ela fala de si mesma por tanto tempo. A Nico concorda. A Kabura fala em pensamento, enquanto abre uma breja, que a Nasma cresceu. A Nasma não conhecia a si mesma, nem tinha senso de si própria. Apenas palavras vazias. Parece que ela finalmente chegou a alguma reflexão. Essa jornada de autodescoberta deu resultado. Mudando de assunto, a Nico pergunta se todas se livraram de suas fraquezas. Todas respondem que sim. A Nico diz que então vai ficar tudo bem. A Nico se levanta e fala que mesmo assim, elas devem tomar cuidado. E como de costume, qualquer novidade deve ser compartilhada entre elas. A Nico começa a se retirar. A Midori pergunta se ela já vai. A Nico responde que sim, pois precisa trabalhar. E além disso, parece que logo ela reencontrará um antigo aluno. Em outro lugar, o Kou se encontra com a Lyra. Eu jurava que essa mina não ia mais aparecer. Ela se desculpa pelo atraso, então eles começam a fazer seu caminho até o presídio. Durante o percurso, o Kou reflete que está indo para a escola com a Lyra, assim como ele prometeu que faria. Mas o Kou se pergunta se tá certo isso, cara. Não que ele queira desmerecer a Lyra, ele só pensa que deveria estar mais preocupado com o rolo no qual ele está metido. O Kou quase queima a CPU nesse conflito interno. Mas no fim, ele foca no problema. A detetive está 100% motivada para eliminar vampiros. A mina tá na maldade. Mas faz sentido. A Kyoko perdeu seus pais por causa de um vampiro. Ela é uma vítima. Ter acabado assim não é surpreendente. Mas o Kou não quer perder a Nasma e garante que não vai deixar que ela seja eliminada. O Kou volta seu pensamento para a fraqueza dos vampiros. No caso, seus pertences pessoais da época que eles eram humanos. A Nasma não tem nenhum, pois nunca foi humana, então tá suave. Mas o Kou reflete que deve ter outra maneira de eliminar vampiros. E tem luz do sol, estacas de madeira, cruz, reza braba, qualquer objeto feito de prata, principalmente balas e lâminas, água pura, água benta, objetos santificados. A Lyra percebe que o Kou tá viajando e tenta puxar conversa. Ela comenta que no dia seguinte será Halloween e que ela ama o Halloween. O Kou prontamente fala que não é fã. O comentário foi tão seco que a Lyra fala sorrindo que foi maldade. Isso tá seco, tá grosso. O Kou explica que ficar próximo de multidões é cansativo. A Lyra lamenta que o Kou se sinta assim, pois ela queria ter um encontro de Halloween com ele. Nesse momento, a mente dedutiva do Kou começa a funcionar. Halloween. 10 anos atrás, na noite de 31 de outubro, a família da detetive foi destruída. Então, é provável que a detetive queira fazer alguma coisa durante o Halloween. A Lyra mais uma vez nota que o Kou está pensativo e pergunta se ele mudou de ideia sobre ir ao encontro durante o Halloween. O Kou não sabe como responder. A Lyra pergunta se ele vai sair com outra pessoa. Lyra não gosta disso, diz ela, e pergunta se eles não estão namorando.
Diante dessa pressão toda, o Kou concorda com o encontro. Na escola, o Kou se encontra com a Nasna e a leva para se encontrar com a Nico. O Kou conta a sua suspeita de que a detetive agirá no Halloween. A Nico reflete por um instante e fala que não tem certeza. O Kou pode estar pensando demais. Ela não acredita que a Kyoko fará algo exagerado em meio a uma multidão. Afinal, ela parece não querer machucar humanos. O Kou concorda. De todo jeito, a Nico agradece pela informação. Fala que irá avisar as outras e diz que o Kou e a Nasna vão se atrasar para a aula. Eles dizem ok, e a Nico vai embora. O Kou fala que pensou que havia feito uma ótima dedução. A Nasna comenta que é uma batalha entre detetives e que as habilidades do Kou só se ativam quando tem foto de mulher envolvida no caso. Foco no que é importante, né? O Kou fala que isso não o deixa feliz. Enquanto isso, no quarto da detetive, ela contempla a ideia de se autocapotar. Mas ainda não é o momento. Bom, galera, é isso. A Nico já deu aula para Kyoko, aparentemente. Então, quando ela não pensou na teoria do Halloween, os pais da Kyoko faleceram em 31 de outubro, era aniversário dela. A Nico sabe de tudo isso, e nesse dia a Kyoko perdeu tudo. Faz sentido que ela queira colocar seu plano em prática em 31 de outubro. E também, os vampiros não querem se expor. Atacá-los em meio a uma multidão só facilita as coisas. Eles muito provavelmente não vão ver o ataque chegando, e mesmo que vejam, o contra-ataque deles vai ser moderado, para não chamar muita atenção. E é claro, a Kyoko não parece estar interessada em sair ilesa dessa história. Deem like se gostaram, comentem e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.